de 9 lados, ó, ele deixa facetado. Porque ele já não está no ângulo de 40 graus ainda. Quando eu aumento isso, ó, mais do que 12 lados, ele já deixa arredondado. Ó. 16 lados. Ele já está arredondado. Deixa eu colocar também o material, o mesmo material. É que os dois têm o mesmo material. Um tem uma quantidade menor de lados, outro uma quantidade maior de lados. O que tem uma quantidade maior de lado já está com a visualização arredondada, enquanto que esse aqui não. Só que se eu tirar o smooth ângulo, os dois vão ficar facetados. E se eu aumentar esse smooth ângulo aqui, deixa eu colocar aumentar esse smooth ângulo aqui, ou diminuir ele. Aumentar, na verdade. Vamos colocar 180 graus. Ó, os dois, eu tenho os dois com aparência suavizada. Vamos colocar um valor menor aqui. Aqui tanto esse, ó, se eu ver de cima aqui, eu vejo os lados, né? Eu vejo ele facetado aqui de cima. Mas se eu olhar de frente aqui, tanto esse quanto esse eu vejo com uma aparência arredondada. Eu defini aqui o smooth angle. O padrão é o 40%, como eu falei, mas a gente pode mudar isso aqui. Então, para alguns casos, eu poderia ter um objeto com aparência arredondada, sem ter muitos lados nele, sem ter muita definição. Para renderização, é muito difícil a gente utilizar isso. A gente não vai chegar a esse ponto para utilizar quando você vai fazer uma CG. Mas em jogo isso aqui é bastante utilizado. Por isso que quando você está jogando aquele jogo de tiro, chega perto de uma árvore, por exemplo, e você vê que ela é toda quadradona. Mas de frente aqui ela não tem aparência quadrada. Por causa do smooth angle. Eles exageram aqui no smooth angle para que o personagem ou objeto no jogo tenha uma aparência redonda, suavizada, quando na verdade ele tem pouquíssimos polígonos. Então, se você estiver usando um modo para fazer um modelo que vai ser, apesar de ter falado que na computação gráfica é difícil a gente usar esse multi-ângulo para simular a suavização, o padrão aqui de 40% já é o suficiente, mas se você estiver criando um modelo que vai ser usado num jogo, a gente vai utilizar esse multi-ângulo. Eu poderia até, no caso, por exemplo, aqui eu vou dividir esse meu cubo, esse meu cilindro, aliás, fazer metade dele com outro material. Vamos colocar Bully 2. Os dois têm a mesma cor. Bully 1 e Bully 2. Só que um eu vou colocar o meu smooth maior e o outro meu smooth menor. A parte de baixo do meu cilindro eu tenho ele mais arredondado, a parte de cima eu tenho ela mais facetada. Se eu estiver fazendo uma imagem fotorrealística para uma computação gráfica, eu não vou fazer isso. Eu vou realmente modelar o meu cubo, colocando mais faces na parte de baixo e menos faces na parte de cima, para deixar mais quadrado em cima, né, mais quadrado em cima, mais arredondado embaixo. Mas em gráficos em tempo real, como são os dos jogos, geralmente é esse truque que eles utilizam. Eles trabalham com o smooth angle nas várias partes do objeto, para definir onde vai ser mais arredondado e onde vai ser mais facetado. Bom, tranquilo essa parte, né, pessoal? Agora, esse double side edge. Lembra que eu falei que os meus polígonos, as minhas faces, ela tem uma normal? Por exemplo, eu vou criar um plane aqui. Deixa eu subir um pouco esse plane. Vou rotacionar ele aqui para ele ficar assim. Bom, eu vejo ele de um lado, mas não vejo ele do outro lado. No render é a mesma coisa. Aqui. Deixa eu aplicar o material nele. Desse lado eu vejo ele. Desse lado eu não vejo.
Ó, eu só vejo ele do lado da normal dele, que é a front face dele. A back face, eu não visualizo ele. Isso não é problema nenhum na maioria dos casos, porque no caso que eu fiz agora o bully, o cilindro, enfim, a backface está pro lado de dentro, então não tem problema nenhum. Mas se eu estiver fazendo um papel, uma folha, uma toalha, e eu não quiser dar uma espessura para esse papel, que afinal de contas eu vou aumentar bastante a quantidade de polígono dando uma espessura. De repente eu tenho várias folhas na cena, por exemplo, uma árvore, várias folhas de árvore. Se eu der espessura em cada folha de árvore, vai ficar bem pesado o meu render. E eu não quero também ter esse problema de visualizar de um lado e não visualizar do outro. Esse Double Side Edge vai fazer com que o meu material seja visualizado dos dois lados. Olha aqui. Ele consegue. Está mais escuro de um lado do que do outro por causa da luz, tá? Não é por causa do Double Side Edge. Deixa eu diminuir. Só por causa da iluminação do ambiente. Mas o que acontece? Ele deixa o meu objeto visualizado dos dois lados. Mas eu tenho só uma normal, eu só estou visualizando os dois lados, mas eu ainda tenho só uma normal. Tá? Então eu não consigo colocar uma textura de um lado e outra textura do outro lado, não dá. Se esse tivesse uma espessura, eu conseguiria colocar uma textura de um lado e uma textura do outro lado, porque quando eu faço uma espessura eu crio mais polígonos, eu vou ter alguns polígonos com a normal para cá e outros polígonos com a normal para cá. Então aí eu posso colocar texturas diferentes, mas com o Double Side Edge eu tenho só um polígono com uma normal só. A única diferença é que esse polígono se tornou visível na backface dele. Então eu vou colocar na verdade uma textura somente de um lado, e o que eu ver do outro lado vai ser a mesma textura espelhada. Vai ser a mesma textura invertida. Eu vou colocar uma textura que é aquela mesma textura de tijolos que eu havia colocado antes, que usa Clip Bronze. Ela já está carregada, então eu posso só pegar ela aqui no meu Clip Bronze. Deixa eu mudar o mapeamento dela. Pronto. Eu consigo ver ela dos dois lados. Ok? Só que um lado é espelhado com o outro. Onde desse lado eu vejo esse tijolo com dessa cor aqui, desse lado eu estou vendo ele aqui. Tá vendo? Eu não consigo aplicar outra textura desse lado, somente de um lado. Bom, então, para fazer objetos que eu não quero dar uma espessura, que seja fino como uma folha de papel, uma folha de árvore, uma toalha, uma planta, uma grama, eu posso utilizar essa opção Double Side Edge. Agora, uma outra opção bacana pra caramba é esse Rounded Edges. Esse Rounded Edges é muito legal. Eu vou criar um cubo aqui agora. Deixa eu... Cadê meu cubo? Vou colocar o meu material Bully 2. O que acontece? Lembra que na aula de subdivisão eu disse que um cubo subdividido ele fica com uma melhor qualidade porque a borda fica mais arredondada? A única forma de arredondar esse cubo, as bordas desse cubo de maneira geométrica mesmo, arredondar a sua geometria, é aumentar a sua malha e aplicar uma subdivisão, ou sub D ou V sub, ou, deixa eu voltar, aplicar um bevel nas suas edges, né? Aí eu consigo arredondar as suas edges, as suas bordas. Só que isso aumenta bastante a quantidade de polígonos. Olha só, o meu cubo sem o bevel,
ele tem 12 polígonos apenas. Com o bevel nas suas edges, deixa eu selecionar todas as edges aqui. Com o bevel nas suas edges, foi de 12 para 108. Isso porque o meu round level está apenas 1. Se eu aumentar esse round level, que na verdade é a definição aqui do meu bevel, deixa eu colocar isso aqui em reflexo para ver melhor. Olha aqui, eu só estou com um round level. Se eu aumentar esse round level para deixar a borda mais arredondada, olha aqui, foi de 12 para 1400. Isso, 1400 não é um valor tão grande, mas se você pensar que de repente esse cubo é um cubo entre centenas de cubos que você tem na sua cena, fica bastante. Além do mais, nem sempre é fácil de a gente aplicar o bevel nos nossos objetos. Ou a subdivisão, ou o bevel ainda ficou leve. Com a subdivisão isso aqui vai aumentar mais ainda, foi para 23 mil. E alguns objetos é meio difícil, complicado de a gente estar trabalhando nas edges para dar esse bevel. Então a gente pode simular isso no material. Vou voltar lá para o meu cubo simples com 12 polígonos apenas. Aqui, ó, esse material mesmo. Se eu habilitar o Rounded Edges, ele está com 0, ou seja, está sem nada. Eu vou aplicar isso aqui do mesmo jeito que o Bump aqui e o Displacement. Eu vou colocar em milímetros. Então vamos colocar, por exemplo, 10 milímetros de Rounded. Olha aqui, ele já deu uma arredondada aqui na quina. Ó. Vamos colocar mais agora, 30 milímetros. Olha lá, ele já deu uma arredondada na quina. É claro que isso não substitui você o arredondar realmente na geometria se você quiser um arredondamento muito maior. Eu quero, sei lá, 100 milímetros aqui. Aí não dá para perceber na quina aqui que na verdade não está arredondado. Vai ficar estranho. Vai ser mais ou menos parecido com o Smooth Angle aqui que a gente estava vendo antes. Se eu quiser um arredondamento maior, o ideal é vir aqui e subdividir a malha do meu objeto e dar um tab. É melhor do que utilizar o Rounded Edges aqui. Agora sim ele arredondou, dá pra ver que ele arredondou aqui na borda. Mas um pequeno arredondamento, né, de alguns milímetros, 10 milímetros, fica legal. A gente consegue dar um efeito melhor aqui. Fica com uma qualidade bem melhor do que sem Rounded Edge nenhum. Ele fica com a borda totalmente viva. Isso foi um recurso que eu gostei bastante quando ele foi implementado. O meu polígono agora está com 192 porque eu subdividi ele aqui, mas mesmo que ele tivesse apenas com 12 faces, ele ia me dar essa aparência arredondada nas bordas sem nenhum problema. E ele pode ficar arredondado também, por exemplo, deixa eu dar um bevel nessa parte. Olha aqui, ó. Ele não arredonda só na minha quina aqui, mas ele arredonda também aqui na transição também, olha aqui. Se eu desativar esse Rounded Edge, olha como é que fica seco. Se eu ativar, e não só nos objetos que estão conectados, como aqui eu só dei um bevel nessa face. Se eu criar um novo objeto separado aqui, vamos supor um cilindro, ele é um objeto separado. Deixa eu colocar o material dele. Quando ele toca no outro material, ele cria aquele arredondamento ali também, ó. Sem o meu Rounded e com o meu Rounded Edge. Ele também cria aquela... ele também mescla ali. E mesmo que os dois tenham materiais diferentes.
Por exemplo, eu vou colocar esse bule aqui, aliás, esse bule não, esse cilindro com outro material. Então, cilindro, colocar ele de cor vermelha. Mas eu preciso habilitar um Rounded Edges ali no meio do cilindro. Olha lá. Ele também cria aquele arredondamento. Essa cor vermelha está muito forte. Deixa eu colocar uma cor mais... Ele também cria aquele arredondamento ali, mesmo que tenham materiais diferentes. Ok? Bastante bacana isso. Economiza bastante tempo na modelagem e bastante tempo na hora do render também. Bom, continuando. Além aqui dessas opções, dessa primeira aba de material referência, nós temos ainda as opções de transparência. Deixa eu deletar todos esses materiais, esses objetos, voltar com o TeaPot. Vou colocar ele, o material que eu estava trabalhando nele. Deixa eu colocar nele todo. Bom, deixa eu deletar esses outros materiais para não confundir. Bom, enquanto que aqui eu defino as configurações de reflexo, de surface, como o normal map e Rounded Edges, aqui nessa outra aba material trans, eu configuro as opções de transparência do meu modelo, do meu material, aliás. Aqui eu estou com 0% transparente, ou seja, ele não tem nada de transparência. Aumentando isso, o meu material fica transparente. Tá? 100%, ele vai ficar 100% transparente. O que acontece? Parece que eu estou com um recorte aqui da minha cena, mas é por causa que eu estou com o meu environment aqui e eu utilizei dois environments, um para ser o reflexo, o outro para ser para aparecer aqui de background. Eu vou colocar o mesmo no background e no reflexo. Eu tenho aquela minha imagem da minha cozinha. Então, deixa eu voltar aqui. 0%, ele está 0% transparente. 50%, ele já ficou um pouco transparente, mas eu ainda vejo a cor verde que eu havia aplicado no material. Quanto mais transparente, mais ele até ficar... quanto maior o valor aqui, mais transparente fica até ficar 0,100% transparente. Eu posso configurar a cor da transparência também. Mesmo meu material sendo verde, aqui eu posso alterar a cor dessa transparência. Então, a transparência está pink e o material está verde. Para fazer um material, por exemplo, com vidro, a gente precisa também alterar o Refract Index. Aqui esse Refract Index ele tá com 1.0. 1.0 seria o índice. A refração é aquele efeito que a luz bate no vidro e sai do outro lado distorcida. Por isso que você tem uma distorção na imagem quando você olha para a água ou para um copo, por exemplo, ou até mesmo um plástico transparente. 1.0 ele é uma refração sem nenhuma distorção. O ar, por exemplo, tem um índice de refração de 1.0. Você não vê nada distorcido. O Modo ele tem uma tabela aqui no Inline Help dele que mostra o Refract Index, ou IOR, de vários tipos de material, como cristal, amber, vários tipos de
de pedras preciosas ou de líquidos, álcool, acetona, cerveja, suco de fruta, óleo, leite, e água também, water, aqui, ó. A refração da água, dependendo da temperatura dela, ela tem um índice de refração diferente.